Está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em vários polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. Então continue comigo, porque o programa Central em Foco está no ar. Fundado por Gary e Marilyn Skinner, o Coral Watoto nasceu através da Igreja Watoto, uma igreja bem-sucedida e centrada na comunidade, plantada por eles em 1984, em Kampala, Uganda. O povo da Uganda já havia sofrido muito. Governantes corruptos e opressores haviam travado guerras implacáveis contra o povo daquela nação. O pastor Gary foi levado a visitar uma viúva de 79 anos de idade que tinha sido mãe de 7 crianças. Enquanto caminhavam pelo bosque de bananeiras, atrás de sua pequena tenda, ela apontou para os túmulos de seu marido e 6 de suas crianças. A AIDS havia matado a todos. Sua única criança sobrevivente, uma menina, estava falecendo por conta da mesma enfermidade. O pastor lembrou-se de Tiago 1,27 que diz: "A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo." Como resultado desse encontro, então, nasceu a Igreja Watoto e, em 1994, o Ministério de Assistência Infantil Watoto. É uma alegria hoje apresentar para vocês essas crianças que estão aqui na Igreja Central, e o Nathan, que é o coordenador deste grupo, vai conversar comigo agora. Nathan, muito obrigada por estarem aqui em Londrina, em nossa igreja. Estamos muito felizes em conhecer vocês. Deus os abençoe. Deus abençoe a vocês também. É uma honra para nós estarmos aqui hoje. Vamos falar um pouco do Coral Watoto. Há quanto tempo esse coral existe? Bem, o Watoto começou como uma igreja na cidade de Kampala nos anos 80 e em 1994, por causa das crianças órfãs que eram muitas nas ruas, nossos pastores Gary e Marilyn Skinner decidiram abrir casas para as crianças órfãs. E então eles começaram a enviar o coral para levantarem suporte para essas crianças órfãs e mulheres vulneráveis na Uganda. Então, todas essas crianças vêm desta realidade? Sim, muitas dessas crianças perderam seus pais para o vírus HIV, para a guerra ou para outras circunstâncias, e muitos desses pais não tinham condições de educar por causa da pobreza ou por outras doenças. Então, o Watoto adotou essas crianças, deu a elas um lar, uma família, e está dando a elas uma educação para que sejam líderes. Com certeza. E me conta, vocês estão aqui no Brasil pela primeira vez ou já estiveram aqui anteriormente? Individualmente, esta é a minha terceira vez, mas como coral, a maioria de nós está aqui pela primeira vez. E vocês estão indo para outros países? Qual o cronograma depois desta visita no Brasil? Estamos aqui no Brasil por 3 meses, depois disso, nos próximos 3 meses de tour, estaremos na Suécia, Alemanha e um pouco na Suíça. O Watoto é um ministério e as pessoas de todo o mundo podem contribuir. Vocês têm um site, certo? Sim, watoto.com. E todas as outras informações está disponível ali e as pessoas podem ajudar da melhor forma que puderem. Sim, por favor, se vocês quiserem mais informações sobre o Watoto, visite o nosso site, watoto.com, e você terá todas as informações sobre como se tornar um parceiro e ajudar inúmeras vidas. Sim, agora me fale das idades das crianças. Quem são as menores aqui? Bom, temos 2 crianças com 7 anos. Quem são? Temos a Faith aqui e a Gabi com 7 anos.
e o Salomão, que também tem 7 anos. Então, são as crianças menores que têm 7 aninhos. E as mais velhas? A idade das crianças que participam do coral vai de 7 a 13 anos, e o Calvin, que está logo ali e é o mais velho do grupo. Olá, Calvin. Vocês podem cantar uma canção para nós? Sim, sim. Qual a mensagem dessa canção? Vamos cantar a bênção que está no livro de Números, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça e paz. Ok, então agora a gente vai encerrar e eles vão fazer um musical a capela para nós, e é uma bênção que eles vão estar deixando para nós agora. Acompanhem com a gente. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Amém. Eles cantaram a bênção araônica, desejando que o Senhor nos abençoe e nos dê a paz. Muito obrigada a vocês, que o Senhor abençoe vocês e que suas vidas continuem mostrando o Senhor para toda a terra. Amém. Que o Senhor também abençoe vocês e obrigada por nos receberem aqui. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência como líder e voluntário no Ministério Família, especialmente no MMI. O Ministério de Casais entrou em nossa vida depois de uma crise no nosso casamento, onde a gente passou por aconselhamento pastoral, e depois de ter superado essa crise, o nosso pastor nos perguntou o que nós gostaríamos de fazer de toda aquela experiência que nós tínhamos obtido, superando esse problema. Foi então que ele nos convidou para que nós fizéssemos parte do Ministério Família como líderes em treinamento para o Ministério do MMI. O MMI impactou muito em nossas vidas porque nos ensinou qual o verdadeiro plano de Deus para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para os nossos filhos. Eu sempre tinha vontade de ver um milagre, alguém que fosse um paraplégico se levantar e andar. Mas hoje eu vejo esses milagres como muito simplistas. Eu acho que o verdadeiro milagre é você ver Deus entrar no coração de uma pessoa
e transformar o coração, a mente, o relacionamento, enfim, mudar a vida. Nós fomos salvos, se assim posso dizer, por pessoas que nos acolheram, nos amaram e nos introduziram nesse ministério. O que mais nos impacta no MMI é ver a expressão das pessoas quando elas chegam na primeira lição, na primeira aula. Normalmente vêm calados, não falam muito, expressões assim de angústia, de opressão. E ao longo das lições você começa a ver a expressão dessas pessoas ser transformadas. E é muito legal nas últimas aulas, quando o curso está bem próximo do fim, as lições são bem leves e acaba tudo em brincadeira, em sorrisos. Você vê o casal bem entronizado um com o outro. Eles já estão assim, você volta a ver expressões de carinho que o próprio casal diz que já não tinham mais entre eles. Isso para nós é muito impactante. É algo que você se sente grato a Deus por estar fazendo parte daquilo e poder ter sido usado como um vaso, um instrumento, uma ferramenta para a realização de um milagre tão grande. É emocionante, é transformador. Meu nome é Oséias, atuo como voluntário no Ministério Família na Igreja Presbiteriana. E hoje eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Alô, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra para abençoar o seu coração, segundo Mateus, no capítulo 14, versículos 13 e 14. Eu leio na Bíblia e diz assim, esse texto para abençoar a gente. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Quero falar, baseado nesse texto, sobre a compaixão de Cristo por nós. Alguém definiu a compaixão como sendo a sua dor em meu coração. Infelizmente, vivemos num mundo sem compaixão. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas e seus próprios interesses, mais do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Somos egoístas, centralizados em nós mesmos. Pensando um pouco mais sobre a palavra compaixão, de acordo com a Bíblia, significa condoer-se por dentro. É algo muito mais forte do que apenas solidariedade. Na realidade, a compaixão é um sentimento unido com um forte desejo de ajudar o outro, porque a dor do meu próximo é a minha própria dor. Jesus teve um coração profundamente compassivo, mais do que qualquer um outro, enquanto ele esteve aqui nesta terra. E aqui ele suportou, além da agonia da morte da cruz, ele se compadeceu e sofreu a dor dos doentes, dos pobres, dos miseráveis, dos desprovidos e de todos aqueles que não tinham amor e nem pão, mesmo sendo Rei e Salvador dos humildes. A Bíblia nos diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus soube o que é ser rejeitado pelo seu próprio povo. Ele sabe o que é ser humilhado, odiado e mal compreendido. Ele entende o sofrimento da dor, da morte e da separação. Ele sabe o que é passar fome, sede e solidão. Ele sabe que o ser humano sente, porque viveu neste mundo e experimentou todo tipo de atrocidade que alguém poderia enfrentar. E assim pôde compadecer-se das nossas necessidades. O Deus que a Bíblia revela é um Deus de infinito amor, de infinita graça, misericórdia e compaixão. No Salmo 103, lá no versículo 13, o
o texto diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A compaixão de Cristo não tem limites. Ele amou e compadeceu-se de todas as pessoas, todos os tipos de pessoas. Lá em Mateus 9, no versículo 36, nós lemos que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele, na verdade, via sofrimento no íntimo do coração e da alma das pessoas, como também daqueles que padeciam de enfermidades físicas, e ali então eles os curava. Quando vemos alguém sofrendo e passando necessidades, podemos ter diferentes reações. Podemos ser apáticos, ver, ignorar e não fazer simplesmente nada. Podemos nos identificar com a dor do outro, porque já passamos por semelhante situação, e ainda assim ficarmos apenas na emoção. Mas Jesus, ele foi movido de imensa compaixão por aquelas pessoas cansadas e famintas, e jamais poderia despedi-las com fome. E ali ele operou o seu primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Com apenas 5 pães e 2 peixes, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios que sobraram. Jesus vê a dor dos necessitados. Bernard de Clairvaux escreveu dizendo o seguinte: a justiça busca apenas os méritos da questão, enquanto que a compaixão considera apenas a necessidade. Jesus teve e tem compaixão dos que sofrem. E foi assim que ele se aproximou daquela viúva angustiada na cidade de Naim, próximo da cidade de Cafarnaum. Quando ele chegou às portas daquela vila, estava ali acontecendo o enterro de um jovem filho único daquela mulher viúva. E, movido de profunda compaixão, disse àquela mãe: não chore. E, tocando o corpo do morto, ordenou que voltasse a viver. E assim o jovem voltou a viver. Poderíamos enumerar os mais diferentes momentos em que Jesus demonstrou sua imensa compaixão pelas pessoas aflitas, sofredoras e sem esperança. E ele sempre as socorreu. Recebemos o seu amor e compaixão e aprendamos com ele para auxiliar os necessitados e desesperados com quem convivemos no nosso dia a dia. E nós não podemos deixar de fazer uma oração, especialmente se você está vivendo um momento de difícil tribulação. Obrigado, Pai, por esse instante. Ministra o coração de cada pessoa que nos ouve nesta manhã e vem com a tua provisão, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um dia muito abençoado e feliz, e até semana que vem. O programa Central em Foco já está quase terminando, mas antes quero te fazer um convite. Preste atenção na nossa programação semanal, escolha um dos cultos e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração, 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 18 horas, no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, células de adolescentes de 14 a 17 anos no Centro de Adoração. De segunda a sábado, alvorada no altar às 6h30 da manhã, na capela no Centro de Adoração. E no sábado à noite, sempre tem uma programação para a juventude também aqui no Centro de Adoração. Você pode conhecer melhor a Igreja Central através das mídias sociais. Estamos no Instagram, YouTube, no Twitter, no Facebook ou pelo site
www.igrejacentral.com.br. Que você tenha uma semana abençoada.